o ano da presença de Deus. Nosso texto base, né, todos nós sabemos, é Êxodo capítulo 33, versículo 15. Eu não vou falar sobre ele hoje, né, mas é o texto que fala: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Queridos, adote isso aqui como uma palavra de Deus para você. Se em tudo que você for fazer nesse ano de 2026, você perceber que Deus não está no negócio, por mais que pareça bom, por mais que pareça agradável, por mais que pareça certo, se você perceber que Deus não está no negócio, não faça, não suba, né? Foi pregado essa semana, na primícia, sobre esse texto. Era um bom negócio para Moisés ou não era? A proposta que Deus fez para ele era um bom negócio, naturalmente falando. O anjo ia com eles, sim ou não? Deus ia entregar os seus inimigos. Meu irmão, quem não quer ter um anjo com você? Quem que não quer ter um inimigo, os seus inimigos vencidos? E ainda ia conquistar a terra prometida? Irmão, era um bom negócio. Era um bom negócio, era um ótimo negócio para Moisés. Porém, Moisés considerou a presença de Deus. Sabe? Se a tua presença não for conosco, não nos permita sair desse lugar, não nos deixe sair desse lugar. Amém? Então, que esta seja uma palavra diretiva para as tuas escolhas nesse ano de 2026, para as tuas ações nesse ano de 2026. Amém? Ainda que pareça uma transbordante colheita, se for uma transbordante colheita sem o Senhor, abre mão, irmãos, você não vai perder nada, você vai só ganhar, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Essa semana eu vou estar iniciando, hoje eu quero iniciar uma série de palavras, né? Uma série de palavras sobre a presença de Deus. E na Bíblia Sagrada, ela tem um objeto, né? Um objeto que ele representa, talvez seja a maior figura da presença de Deus na Bíblia Sagrada. E o objeto é a arca da aliança, ou a arca do testemunho. Amém? Eu quero estar trazendo uma série de palavras falando sobre a arca que representa a presença e citando algumas histórias bíblicas que eu estava estudando sobre isso, que eu não tenho dúvida de que serão conselhos do céu para as nossas vidas. Amém? Porém, hoje eu não vou estar falando especificamente, vou dar uma pincelada sobre, vou citar algumas coisas, porque eu quero trazer uma palavra introdutória. E o tema da minha palavra hoje é esse: Ele está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Quantos já perceberam que Ele está aqui? O que me motivou a trazer esse tema, a falar sobre esse tema, né, especificamente, foi uma experiência que eu vivenciei com meu filho aqui na igreja, no segundo dia de primícias. Ele estava aqui orando, adorando ao Senhor, e quando terminou o culto, ele veio e me abraçou muito forte. E ele não estava chorando porque ele é machão igual o pai dele, mas ele me abraçou e ele falou exatamente essa frase: Ele está aqui. Ele repetiu várias vezes: Ele está aqui. Ele está aqui. E, querido, isso mexeu comigo, porque nós vamos falar sobre o ano da presença. E eu não tenho dúvida que a presença de Deus ela vai se manifestar nas diversas áreas da nossa vida. Nós vamos enfatizar sobre isso, nós vamos trazer palavras sobre isso, nós vamos estudar sobre isso, nós vamos desenvolver ferramentas na igreja para nos aproximar da presença, para entrarmos e vivermos a presença. Amém? Então, inclusive eu quero trazer essa série de palavras falando sobre a arca, né? Falando sobre a presença de Deus, para nos trazer exatamente a instrução, né? Nós sabemos sobre a palavra de Deus, porém, não adianta eu e você sabermos sobre a presença de Deus. Sabe, eu acredito, nessa experiência que tive aqui com meu filho, eu entendi que mais importante de que apenas saber sobre a existência da presença é percebê-la e dar
a devida atenção à presença. Deus, ele se manifesta, você vai ver ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele se manifesta. E se manifestou de diversas formas, e até hoje ele se manifesta de diversas formas. Ele se manifesta em locais, sabe, de grande número de pessoas, mas nem todos. Embora Deus esteja ali, com a mesma intensidade, derramando bênçãos sem medida, né? Possibilidade de milagres sobrenaturais, nem todos percebem a presença dele. Então o nosso grande desafio para 2026 não é apenas saber sobre a presença, não é apenas saber que Deus é onipresente, Deus é onipotente, sabe que Deus, ele está em todos os lugares. Não. O nosso maior desafio para 2026 é perceber essa presença e dar a devida glória, a devida honra, sabe, a Ele, como nós cantamos aqui nessa noite. Então, queridos, Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. E aí, quando eu abracei meu filho, eu falei para ele, ele está aqui. Ele está no colégio. Ele está em casa. Ele está onde quer que nós estejamos. Deus está lá. Sabe por quê? Porque você está lá. E Ele habita em você. Nós vamos falar sobre a arca, mas você vai entender que hoje nós somos o recipiente que Deus quer habitar. O recipiente que Deus quer manifestar a sua presença. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ler com você em 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero começar com esse texto. Capítulo 7. Os 2 primeiros versos. Diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Esse momento é um momento em que a arca da aliança, ou a arca do Senhor, ela é tomada. Na verdade, aqui ela está sendo devolvida. Por quê? Porque estava acontecendo uma guerra entre os filisteus e Israel. Em um determinado momento, essa arca ela foi tirada. Eu quero fazer um resumo breve aqui, mas vamos falar sobre isso ao longo da série de palavras que a gente vai desenvolver. Houve um momento em que os filisteus subjugaram a Israel e levaram a arca. Foi aquele período em que o sumo sacerdote era Eli, era um sacerdote que já estava velho, cego. Vocês lembram dessa história? Quando Deus chama Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 3 ali, Deus chama Samuel, Tem aquela situação de Ana, que era estéril, e ela fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Então ela leva Samuel, depois que ele é desmamado, para servir no templo. E Samuel então serve ali. Naquele momento o sumo sacerdote era Eli, e tinha como sacerdote os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram homens, conforme o texto diz, homens de Belial, homens maus, sabe? Eles se prostituíam, eles roubavam as ofertas, eram sacerdotes, sabe,
desqualificados. Então, nesse momento, nesse contexto, Israel ele guerreia contra os filisteus. E eles vão para uma batalha e perdem a batalha. Então eles se lembram, a Arca da Aliança, por quê? Porque a Arca da Aliança era levada à frente do povo. E todas as vezes que a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, era levada nas batalhas, o povo de Israel vencia de maneira sobrenatural. E nesse momento eles lembraram, vamos pegar a Arca e vamos levar. Então Ofni e Finés, que eram os levitas ali responsáveis por transportar a Arca, eles pegaram a Arca e levaram. Só que Deus, queridos, embora a arca fosse esse móvel, sabe, me ajuda aí, essa caixa que representava a presença de Deus, sabe, sem a devida adoração, sem o devido trato, não passa de um móvel. Eles então levaram a arca, né, aquela caixa, e quando chegou lá, eles foram vencidos, e a arca ainda foi levada pelos filisteus. Só o que aconteceu, queridos? Uma vez que a arca foi levada pelos filisteus, os filisteus levaram para a casa do seu deus Dagon. E a Bíblia Sagrada, sabe, fala que Deus glorificou o seu nome naquele momento. Porque quando eles colocaram a arca ali junto com Dagon, no outro dia de manhã, eles chegaram e encontraram Dagon caído. E aí eles levantaram Dagon. O que aconteceu? Dagon caiu. Mas é porque era a presença de Deus que estava ali. E aí no outro dia, Dagon, além de estar caído, ele teve a sua cabeça decepada e os pulsos arrancados. Então eles perceberam, isso é o Deus de Israel. É o Deus de Israel que está se manifestando. Nós precisamos devolver essa arca. O que nós vamos fazer com essa arca? O que nós vamos fazer com esse objeto? Aí alguém falou, devolve. Mas só devolver não, deu uma oferta. E nesse ínterim, surgiu uma série de tumores neles, hemorroida, os homens começaram a explodir, irmãos, hemorroida, sabe, um monte de tumor. E eles falaram, façam de ouro tumores, representando cada cidade. Por onde a arca passava, queridos, esses tumores iam, sabe, estourando ali nos homens e nas pessoas. E eles então fizeram esses tumores e ratos, né, de ouro, colocaram numa carroça nova e mandaram de volta e devolveram. E essa arca chegou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, que é esse momento aqui em que nós estamos lendo de 1 Samuel, capítulo 7. E o texto aqui está nos dizendo que a arca ficou quanto tempo aqui? 20 anos. Aqui na casa de Abinadab. E só que eu vou estudar mais sobre isso. Eu estava compartilhando com a minha esposa. Vou trazer com certeza, mas eu quero adiantar para você. Ela não ficou só 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, ela ficou até o povo pedir um rei. Vocês lembram que o povo se revoltou contra Deus aqui e pediu um rei? E aí o próprio Deus levantou a Saul. Vocês lembram da história? Então ela ficou 20 anos até Saul. Saul reinou 42 anos e não trouxe de volta a arca. Depois que Saul morreu, Davi reinou em Judá por 7 anos e meio. Faz assim, me ajuda aí, você que é bom de matemática. 20 mais 42 mais 7 anos e meio. A arca ficou na casa de Abinadab 69 anos e meio. Até que Davi assume o reinado de todo Israel depois da morte de Saul. Depois que ele assume o reinado, a primeira ação de Davi foi o quê? Trazer de volta a arca, trazer de volta a presença. E é isso que eu quero ler com você agora, em 2 Samuel, 69 anos e 6 meses, né? Em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. A partir do verso 1, Davi traz a arca.
Então a arca ficou na casa de Obed-edom muito tempo. E nós vamos ver o que aconteceu aqui, quando Davi decide buscar a arca. Versículo 1 fala assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Fala comigo, puseram a arca de Deus num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab. Lá atrás ela foi para a casa de quem? Foi para Quiriat Jearim, para a casa de Abinadab, vocês lembram? Então ela continuava na casa de Abinadab. Aqui já tinha passado 69 anos e 6 meses. Que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Naasson, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, castigo sobre Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença do Senhor? Essa é uma pergunta que precisa ecoar em nossos corações para esse ano 2026. Nós estamos declarando que é o ano da presença, mas como virá a mim a presença do Senhor? Como a presença do Senhor virá até mim? Querido, se você está com sono, fique em pé ali atrás, toma uma água. Amém? Como virá a mim? Essa pergunta ela precisa estar muito audível em nossos corações. Como virá? É o ano da presença, mas como nós vamos desfrutar dessa presença? E Davi ele teve ele fez esse questionamento: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Fala comigo, 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Somente até aqui, que eu não quero entrar nos detalhes, que a gente vai falar depois sobre isso. Então nós percebemos aqui, queridos, que Davi, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu a autoridade sobre Israel, quando ele assumiu o reino sobre Israel, ele preocupou-se em trazer de volta a arca do Senhor, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. O que Davi estava dizendo? Qual a instrução que Davi estava trazendo aos nossos corações aqui? Eu não governo sem a presença. Eu não faço nada sem a presença. Não adianta a coroa se eu não tiver a presença. Você está entendendo, queridos? Não adianta dinheiro sem presença, não adianta casamento sem presença, não adianta igreja sem presença, sabe? Não adianta diplomas sem presença, não adianta vida sem a presença de Deus, querido.
O que Davi traz para nós é isso, e ele faz consonância ao que Moisés falou lá atrás: Senhor, se o Senhor não for comigo, não adianta eu ser rei, se o Senhor não for comigo, não adianta eu ser o chefe desse povo. Eu preciso da tua presença, eu e você precisamos, irmãos, desse entendimento. Nada sem a presença, tudo com a presença. Davi assumiu o trono e no seu coração ele falou: vamos buscar a arca. Sabe? Só que ele foi um tanto quanto displicente. Ele não buscou saber como a arca era transportada. Já faziam 69 anos e meio, queridos, que a arca estava longe. Então, com certeza, eles já tinham esquecido ali o uso. Uma geração inteira foi passada e eles esqueceram. Ele não teve a preocupação ou o cuidado de dar uma pesquisada para saber: meu irmão, como é que eu vou levar, mas como é que vamos fazer? E ele teve uma boa intenção. Ele fez um carro novo, sabe? Esse carro novo, puxado por bois ali, colocou a arca em cima. Ele teve boa intenção, queridos, mas aquela não era a maneira correta. Aquela não era a maneira certa de se transportar a arca. Tem muita gente, queridos, com boa intenção para buscar a presença de Deus, mas quer atrair a presença de Deus por meios que não são os meios de Deus. Eu e você precisamos perguntar para o Senhor, queridos, depois de uma dor, depois de morte aqui, que Davi se preocupa e fala: meu irmão, como eu vou levar a presença de Deus? Como trazer a presença de Deus? Como virá a mim a arca do Senhor, a presença de Deus? Como fazê-lo? Se eu tentei com boa intenção, me utilizando de carros novos, bois, se não é assim, como fazê-lo? Ei, queridos, Deus está falando conosco nesses dias, sabe? É como eu falei no início aqui, Deus, ele está em todos os lugares. Amém? E o fato de você estar na igreja, onde a presença de Deus está, eu não tenho dúvida de que Deus está aqui, não quer dizer muita coisa não, se você não percebê-lo, se você não senti-lo, se você não seguir os seus princípios. Davi, sabe quando ele gera essa morte aqui de Uzá, é porque ele quebrou princípios. Deus, ele nos quer na presença dele, mas ele não nos quer de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Tem muita gente na igreja, canta músicas cristãs, até lê a Bíblia, mas não tem nada a ver com Deus. Só fazem de forma religiosa. O que Deus está nos trazendo, está nos chamando a atenção esses dias, é que nós extrapolemos esse nível de religiosidade e que de fato nós tenhamos a presença de Deus de acordo com os seus princípios. Então, que a presença de Deus esteja em nossos lares, esteja na igreja, esteja em tudo que nós fizermos de acordo com a palavra de Deus. Então Davi, ele teve essa boa intenção, teve essa preocupação, mas lhe faltou cuidado. E essa falta de cuidado gerou morte. Ele está aqui, irmãos. E eu e você, nós precisamos percebê-lo como ele é. E de forma que, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória dele. O texto fala que Davi ficou com medo e pegou essa arca e mandou para a casa de alguém que morava ali perto. Quem morava ali perto? Um levita chamado Obed-Edom, um servo, um adorador. Obed significa isso, adorador. E a Bíblia Sagrada fala que essa arca foi levada para a casa de Obed, para a casa do adorador, para a casa do servo. E ali ela ficou 3 meses. E aquele homem foi abençoado de uma maneira sobrenatural. Queridos, foram
colheitas transbordantes atrás de colheitas transbordantes, porque a presença de Deus estava em sua casa. Chegou ao conhecimento. Você já parou para pensar? Deus te abençoado de uma maneira que chega ao conhecimento do presidente da República. Rapaz, o Gilmo foi abençoado de uma maneira tão sobrenatural, até o Lula quer saber como é que foi. Você consegue imaginar? A notícia chegou lá no rei. Obed, o adorador, o servo, ele foi abençoado porque a arca estava lá. Aí você fala, pastor, mas como é que é isso? A mesma arca passou tantos anos na casa de Abinadab, e o resultado que teve na casa de Abinadab foi morte. Morreu um dos seus filhos. Você percebeu isso aqui, que Uzá era filho de Abinadab? Morreu um de seus filhos. A arca estava lá e gerou morte. E na casa de Obed-edom gerou prosperidade e vida. Tem alguma coisa aqui, queridos? Deus quer falar alguma coisa conosco. Deus quer trazer ensinamentos a mim e a você. A mim e a você. O texto ele começa dizendo, lá que nós lemos, que fala sobre Abinadab, fala que ele quando... Deixa eu ler aqui de novo. Quando foi levado para a casa dele, 1 Samuel capítulo 7, fala assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Irmãos, eu estava lendo sobre isso aqui, eu estava estudando sobre isso, e há uma diferença entre o trato que Abinadab deu à arca, à presença do Senhor, e o trato que Obed-edom deu à arca do Senhor. Há uma diferença. As circunstâncias são diferentes. O trato com a presença foi diferente, irmão. O que nos faz entender que naquele momento em que a arca chega na casa de Abinadab, talvez Abinadab tenha tratado com peso, com obrigação. Chegaram e falaram: meu irmão, cuida da arca. Eles mandaram devolver, toma a arca. E ele sabia, ele conhecia a história da arca. A arca era famosa. Ele sabia o que representava a arca, a presença de Deus. Sabe, ele sabia a história, que quando a arca estava à frente, o povo vencia. Mas ele também conhecia a história de que a arca fora tomada pelos filisteus. Ele conhecia a história de que sacerdotes morreram porque não manusearam a arca de maneira correta. Sabe? Então todas essas histórias de derrota de Israel, morte de sacerdote, a arca foi tomada. Isso gerou no coração de Abinadab um trato com a presença diferente. Ele tratou a presença com medo. Ele recebeu a presença por obrigação. Irmão, isso aqui é ensinamento para mim e para você. Como nós temos tratado a presença? Ei, por que tu serve a Deus? Você tem declarado que 2026 é o ano da presença. Por quê? E quando Deus vier? Porque Ele vai vir. A Bíblia Sagrada fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele vem. A presença vem. E quando a presença vier, você vai prostrar e se adorar? Você vai ser Obed? Vai servir e adorar? Você vai tratar com medo e obrigatoriedade? Eu venho para a igreja porque é obrigação minha. Eu venho para os ensaios porque a obrigação é minha. Eu prego a palavra porque a obrigação está aqui. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Como nós temos tratado a presença de Deus? É o ano da presença. Sabe como eu tenho tratado a presença de Deus lá na minha escola, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, nos meus relacionamentos? As pessoas conseguem perceber Jesus em mim, porque hoje eu sou a arca.
Tem umas arcas menores, outras maiores, mas eu sou a arca, irmão. Você é a arca. Como nós temos levado, como essa presença, como nós temos recebido a presença, como nós temos transmitido a presença. Então não é só ser o ano da presença. Eu preciso perceber Ele. Eu preciso saber que Ele está aqui. Eu preciso saber que Ele, sabe, que Ele quer se manifestar através de mim. Eu preciso valorizar a presença. Irmãos, Abinadab não valorizou a presença. Abinadab tratou a presença como coisa. Sabe, nós inferimos aqui muitas situações ao longo desses 69 anos e 6 meses que essa arca passou. Eu não sei onde ele colocou um filho. Quando eu estava pensando sobre essa questão de filho, aí eu trago aqui para nós uma reflexão para nós pais, chefes de família, sacerdotes dos nossos lares. Por que Abinadab não assumiu? Falou assim: eu vou cuidar da arca. Eles consagraram o filho dele. Sabe qual foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração? Eu não quero estar forçando o texto, mas é um conselho do céu para nós. Terceirizar. Tem muitos pais, chefes de família que estão terceirizando a presença, transferindo para o filho a responsabilidade de sacerdote, transferindo para a esposa a responsabilidade de sacerdote do lar. Deus nesses dias quer que eu e você, maridão, eu e você, pai de família, chefe de família, assumamos a responsabilidade de sacerdotes do nosso lar. Sou eu e você que carregamos a arca. É eu e você, meu irmão, que nos responsabilizamos por gestar a presença de Deus nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Abinadab terceirizou. Então cuidado. Cuidado. Não por peso, não por obrigação. Eu não sei como é que você enxerga a presença de Deus, irmãos. Eu não sei o porquê você tem buscado a sua presença. Se por medo ou se está buscando cura. Nós vemos aqui a diferença de multidão, de discípulo, de filho. A multidão buscava Jesus, a presença de Jesus, para receber cura, para receber um milagre. Mas os discípulos, independente do milagre, eles estavam junto com ele. Eles estavam próximos. Não sei qual, né? Como você tem lidado com isso? Mas como nós estamos tratando a presença de Deus? Fala comigo, como eu estou tratando a presença de Deus? Eu sirvo a Deus por medo? Eu sirvo a Deus por medo? Eu sirvo a Deus por obrigação? Em contrapartida, Obed-Edom. Obed, que significa servo, adorador, trabalhador. Ele era um levita, alguém que entendia sobre a presença, sobre a arca. Abinadab não era levita, mas por 69 anos e meio dava para ter estudado sobre, sim ou não? Nós percebemos algo diferente, irmãos, no trato de Obed, do adorador com a presença de Deus. Nós percebemos claramente como um adorador lida com a presença de Deus. Nós percebemos claramente como um servo do Senhor verdadeiro e genuíno, ele lida com a presença do Senhor. Fica claro, é diferente de alguém que lida por medo e obrigação, daquele que lida porque ele deseja adorar. Inclusive João capítulo 4, versículos 23 e 24 fala que Deus, ele está à procura de Obedes deste tempo. Deus está à procura dos Obedes
de 2026, dos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não são homens e mulheres que cumprem protocolo religioso, mas são homens e mulheres que têm os seus corações apaixonados pela presença, incendiados pela glória e pela manifestação do Espírito Santo. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e eu espero que nesse ano Ele encontre em mim e em você esse Obed. Fala assim: eu sou o Obed verdadeiro, o adorador verdadeiro que Deus procura. Ele está aí dentro de você, Ele está aqui dentro de mim. No meio desse monte de preocupações, de ocupações, pós-ocupações, existe um Obed aqui dentro que precisa neste ano ser descoberto. Você está entendendo? Para nós adorarmos a Deus, não apenas com o entendimento que nós temos tido aqui, que Ele foi abençoado de maneira, sabe, que eu acho que a maior bênção que eu e você, eu não tenho dúvida disso, que eu e você podemos receber, queridos, não é ouro nem prata, não é prosperidade nem saúde, é vida eterna em Cristo Jesus, é salvação. E essa, só os verdadeiros adoradores, só quem trata a presença de Deus com alegria, só quem trata a presença de Deus com reverência, só quem trata a presença de Deus com honra, vão desfrutar. Obed-edom, ele recebeu a arca na sua casa com grande alegria, irmãos. Nós inferimos aqui desse texto que ele recebeu com grande alegria. Talvez ele tenha colocado em um lugar de destaque, sabe? Preparado um lugar. Eu lembro daquela história de, eu confundo Elias e Eliseu, quando ele ia passando ali, aquela mulher via ele passando, acho que era Elias, e decidiu fazer um quarto lá em cima. Você lembra dessa história? E ela fez um quarto todo arrumado para receber aquele homem que representava o quê? A presença de Deus. Ela fez um lugar especial para receber aquele homem. Eu não tenho dúvida de que Obed, ele fez isso. Ele preparou um lugar de destaque para colocar a arca, um lugar especial para colocar a arca de Deus. Ei, onde você tem colocado a presença? Onde eu tenho colocado a presença? Eu tenho colocado nesse lugar de destaque, nesse lugar especial, ou eu tenho jogado no quarto da bagunça? Eu imagino, irmãos, agora coisa minha, tá? Depois Elvis, eu imagino Abinadab, 69 anos e meio depois. Abinadab, o que foi? O rei está vindo buscar a arca. Meu Deus, cadê ela? Está lá no quarto da bagunça. Sabe aquele quarto da bagunça, irmão? Lá vai Abinadab, lá no quarto da bagunça. Ela está em algum lugar aqui, irmão. Acha, tira a poeira. Nós temos que devolver. Muitas vezes nós estamos assim. Tem muita coisa em cima da presença, tem muita coisa se sobrepondo à presença em nossas vidas, tem muita coisa que nós temos colocado antes da presença, quando a Bíblia Sagrada fala para nós buscarmos a presença de Deus em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que muitas vezes nós temos colocado as demais coisas na frente da presença, mas não foi assim que Obed fez. Obed, o adorador, Obed, o servo, ele colocou em lugar de destaque. Ei, que a presença de Deus em nossas vidas em 2026 tenha um lugar de destaque. Todo mundo que chega perto de você, irmão, ele veja, opa, a presença de Deus está na testa, tá, sabe? Está num lugar de destaque, um lugar visível. Todos vejam Deus em você e nas suas ações, das mínimas às máximas. Amém? Então, ele colocou ele no lugar de destaque, demonstrando que ter a presença de Deus na nossa casa é um privilégio. Aí eu lembro das palavras que foram ministradas aqui. Você lembra da casa de Lázaro, Marta e Maria? Quando Jesus chegou, um sentou-se à mesa. Mesa fala de relacionamento.
Outra correu para preparar as coisas, servir. E a outra foi para os pés e adorar. Aqui, queridos, tem 3 características que precisam estarem vívidas na vida dos obedes, dos adoradores dessa época. Relacionamento com Jesus, serviço e adoração. Amém? Tudo isso para receber a presença. Por quê, queridos? Porque ter a presença de Deus é um privilégio. Fique de pé nessa noite, por favor. Ter a presença de Deus é um privilégio. Obed-Edom, o adorador, ele entendeu isso. Amém? Ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Como você está tratando a presença de Deus? Como você está tratando a presença de Deus? A história de Abinadab e Obed ilustra a diferença entre servir a Deus por obrigação, por medo, e servir a Deus com prazer e honra. E Deus olha isso. Sabe, não é o pastor que vai identificar se você está servindo por obrigação e medo, ou se você está servindo com alegria, com honra e com prazer. Quem observa isso é o próprio Deus. É Deus que sonda os nossos corações. É Ele que conhece as nossas intenções. Meus amados, se eu e você não entendermos que Ele está aqui, que Ele nos ama, que Ele quer viver em nós, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? Não sabeis vós que sois a arca do Senhor, a arca de Deus, a arca da aliança, e a presença de Deus habita em vós? Ele está aqui. Ei, meus amados, Ele está aqui, e não é em vão. Não é em vão que veio esse tema, porque talvez muitos dos nossos cultos ou das nossas atividades religiosas, elas aconteceram por profissionalismo, elas aconteceram por imitação, mas elas não reconheceram que Ele estava ali, que Ele estava dizendo: ei, eu estou aqui, ei, eu quero ser glorificado, eu quero ser exaltado por você, comunidade do céu, igreja, eu quero ser exaltado por você, eu estou aqui. Ei, perceba que eu estou aqui. Ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela à sua igreja nesses dias. Ele quer revelar a sua presença, uma presença percebida, uma presença crida, uma presença honrada, uma presença que gera alegria, que gera liberdade em nossos corações. Eu estou aqui, diz o Senhor. Ele está aqui. Sinta a presença dEle, sinta o toque dEle nessa noite, em nome de Jesus. Leve essa presença por onde você for, ande com Ele, viva com Ele, suba com Ele, desça com Ele, durma com Ele, acorde com Ele, fale dEle, busca Ele, leia sobre Ele, ore, fale com Ele, adore